Você já se incomodou com aquele chuveiro que passa a noite inteira pingando? Já fez de tudo, já olhou, já fechou o seu registro e nada dele conseguir parar? Pois hoje eu vou te explicar quais são as razões que podem estar fazendo ele ficar pingando desse jeito e como você vai fazer para acabar com esse problema. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Aqui é onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Logo depois que a gente toma banho, é normal que fique caindo algumas gotas do nosso chuveiro, porque nós temos ali um restinho de água acumulada, né? Então ele vai ficar ali pingando por alguns minutos. Mas se essas goteiras continuam por um longo tempo, aí sim você tem algum problema acontecendo que pode estar envolvido com várias situações daquela instalação hidráulica. A primeira coisa que você precisa entender é que se está acontecendo essa goteira, não adianta você apertar o seu registro com toda a sua força, porque isso não vai resolver a situação. Pelo contrário, isso só vai desgastar mais ainda a carrapeta do seu registro e aí ela vai estragar mais rápido e vai ser outra coisa que você vai precisar fazer a manutenção ali daquela sua instalação. E o primeiro motivo dessas goteiras estarem acontecendo é justamente esse: você estar com algum problema no seu registro. Pode ser que essa carrapeta, aquela borrachinha que fica lá dentro que faz essa vedação, já esteja comprometida, já esteja com algum problema. E aí você precisa desmontar aquele seu registro e fazer a substituição dela. Pode ser também que o problema esteja no acionamento do seu registro, em todo aquele conjunto e não só na borrachinha. E você também pode fazer a substituição dele sem ter que quebrar a sua parede e mexer em muita coisa lá. Você faz essa substituição e faz o teste. Estando tudo ok, parando de ter aquela goteira, o seu problema era no registro mesmo e você já conseguiu fazer o reparo. Um segundo problema que pode estar acontecendo no seu chuveiro, que está causando esse gotejamento, está naquela duchinha, naquele chuveirinho auxiliar que vem no seu chuveiro. Pode ser que nele esteja dando alguma entrada de ar, pode ser que ele não esteja fechado completamente, o ar consegue entrar nessa tubulação por ele e ele vai expulsando toda a água que está dentro daquele chuveiro. E você vai ter esse gotejamento acontecendo ali por um longo tempo, porque esse ar está entrando por ela. E aí fica aquela sensação de incômodo, né? Isso não irá fazer você ter um consumo maior de água, porque ele só estará gastando toda a água que está dentro daquele chuveiro. Ele não está recebendo água da rua para aquela goteira, simplesmente está gastando a água que está ali dentro mesmo acumulada. E para você resolver isso então, você tem duas possibilidades. A primeira delas é fechar corretamente essa ducha, evitando que esse ar entre por ela, e aí você vai observar também se vai parar de ter esses problemas. Ou então você pode abri-la por completo até que toda essa água que está ali acumulada se esvazie. Ou seja, você está tirando toda aquela água acumulada e isso já irá evitar que você tenha esse gotejamento, porque não vai ter mais água para estar pingando ali de cima. Ela foi toda escoada quando você abriu ali a sua duchinha e eliminou toda ela, beleza? Um outro problema também que pode estar ocasionando esse gotejamento é a falta de vedação do seu chuveiro. Sabe quando você vai trocar a resistência e você tem que tirar ali aquela pecinha, tem uma borracha de vedação naquela região e quando você montou, às vezes não montou corretamente? Pois é, o problema pode estar vindo dali. Você vai ter, por exemplo, um vazamento de água naquela região quando você usa o chuveiro. Pode ser pouco, às vezes você não percebe, mas ele vai existir. E como ele tem aquela abertura, também é um ponto de entrada de ar. Ou seja, você vai ter o ar entrando por aquela fresta e ele vai empurrar toda a água que está dentro daquela cúpula para fora, fazendo o gotejamento acontecer. Para você resolver isso então, você precisa verificar se existe algum vazamento nesses pontos do seu chuveiro, fazer a retirada daquela peça, se necessário trocar a borracha de vedação ou fazer algum outro procedimento de acordo com o que o fabricante pede e fazer a montagem novamente. Realize o teste, se estiver tudo vedado corretamente, o seu gotejamento é para parar sim. E você vai conferir isso logo depois que você fechar ali o seu chuveiro, ele tem que parar depois de alguns minutos de gotejar. E uma outra forma também de estar influenciando nesse gotejamento é se o chuveiro tiver alguma trinca. Sim, pode acontecer do seu chuveiro trincar, às vezes por algum choque térmico que aconteceu, por alguma movimentação, alguma coisa que bateu, pode acontecer sim.
E no primeiro momento ele pode ser uma abertura tão pequena que não vaze água por ela ainda, né? Porque com o tempo e a utilização pode sim acontecer dessa água começar a vazar por ali. Mas inicialmente ela também pode só trazer esse problema de entrada de ar. E aí você vai ter sempre esse ar entrando no seu chuveiro e expulsando a água que está lá dentro, causando aquele gotejamento indesejado. Agora, esse problema que eu vou falar aqui agora, eu tenho certeza que vai ser o maior causador desse gotejamento da casa de vocês, que é a inclinação do chuveiro. Sabe quando você vai fazer a instalação dele e você vê que ele não está muito bem encaixado na parede ou ele ficou um pouquinho torto? Pois é, essa pequena diferença pode estar ocasionando esse gotejamento. Como eu falei, os chuveiros elétricos principalmente, eles têm uma cúpula que acumula água ali dentro. Por quê? Porque o aquecimento desse chuveiro é feito quando a água passa por uma resistência que está aquecendo, né? E essa água acumulada, ela vai evitar que essa resistência queime nesse primeiro momento de abertura, porque ela já vai estar dentro daquela água que já vai fazer o resfriamento dela. Quando você vai abrir o seu chuveiro a primeira vez que ele é instalado, já percebeu que o fabricante sempre pede para você ligá-lo desligado primeiro? Ele pede isso justamente para que quando você liga o seu chuveiro, a resistência já esteja em contato com a água, fazendo esse resfriamento. Porque se ela não tiver com esse contato, ela vai queimar rapidamente. E aí você vai ter que trocar a sua resistência sempre por conta desse pequeno problema. E quando você tem o chuveiro com uma inclinação incorreta, ou seja, quando ele está fora dessa posição ideal dele, essa cúpula que acumula essa água, ela estará torta e com isso essa água vai fugindo dessa cúpula até ela esvaziar. E aí você vai ter dois problemas. O primeiro deles é o gotejamento, que essa água estará ali pingando até essa cúpula esvaziar totalmente. E quando você abrir o seu chuveiro, essa resistência não estará em contato com a água e ela pode queimar rapidamente por conta disso. Para você resolver esse problema, você tem também duas possibilidades. A primeira delas é, se o seu chuveiro é aquele que fica com uma grande parte em contato na parede, você pode utilizar de pequenos calços para fazer essa movimentação dele. E utiliza também o nível de mão, aquele nível que tem aquela bolhazinha, vendo se o seu chuveiro está completamente nivelado. Se você conseguir utilizar esse calço e deixá-lo reto, provavelmente o seu problema será resolvido. Agora, se o seu chuveiro é aquele bem simples, que vem aquele caninho e todo o chuveiro fica bem afastado da parede, você não consegue utilizar esses calços. Se você tentar movimentá-lo, esse tubinho, você vai quebrá-lo e aí vai ter que trocar por um jogo completo. Nesse caso, não tem outra escolha. Você precisará quebrar a sua parede para nivelar o ponto de água em que esse chuveiro está ligado. E aí sim, você vai ter todo o seu chuveiro na inclinação correta, né? Na verdade, ele estará ali 100% alinhado e isso evitará que essa cúpula se esvazie. E você vai ter também esse seu problema de gotejamento sanado. Bom, vocês viram quantos problemas existem que podem estar ocasionando o gotejamento do seu chuveiro, né? Então agora você pegue todas essas dicas que eu te dei, faça a verificação no seu chuveiro, dê a manutenção correta e acabe com seus problemas de gotejamento. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!